viernes, sexta, Sexta-feira. 27, vai ser uma longa discussão, mas eu acho que vai sair favorável para o governo, sim. Tem muito poucas modificações, mas sim, um pouco o que você falava, né? Que tem toda a América Latina e todo mundo fazendo mudanças muito regressivas. A gente fala que na Argentina vem de vários anos de problemas econômicos, mas eu acho que a particularidade do governo de Milei são estas mudanças estruturais, né? Porque a reforma laboral que ele vai impulsar não só vai impactar na economia dos trabalhadores, vai impactar nos direitos dos trabalhadores. Direitos que têm, acho, mais de 70 anos na Argentina, não? Direitos muito básicos. Direito a vacaciones, né? A férias, pago de horas extras. Son cosas básicas, ¿no? Sobre todo en una economía muy informal, donde las horas extras hacen una diferencia muy grande dentro de un salario, a posibilidad de hacer convenios colectivos por rama de actividad, ¿no? O que propone mi ley es que cada persona individualmente va a tener que hacer una negociación con su empleador para acordar un salario. Eso es muy peligroso, ¿no? Entonces son reformas que van a impactar muito na cultura do trabalho. Eu acho que a Argentina tem uma cultura de trabalho muito boa em quanto a direitos, né? As vacaciones, o aguinaldo, o salário complementário. Acho que Brasil também tem um salário complementário aqui. São muitos direitos que ninguém pensou que podiam dar marcha atrás, né? E isso definitivamente vai mudar. E tem coisas, bom, realmente terríveis. Quando uno vai olhar adentro da lei, a letra chica, né, que a gente fala, você aí vai encontrar coisas muito preocupantes. Por exemplo, tem profissões que têm um estatuto del trabalhador. Por exemplo, jornalistas. Os periodistas têm um estatuto que garantiza direito da liberdade de prensa, um direito muito básico que é que você não vai ser expulsado de seu trabalho por uma opinião. Bom, ese estatuto va a desaparecer con esta reforma. Y esas cuestiones muy específicas de cada profesión, convenios éticos laborales, que tienen mucha profesión hoy, tienen convenios éticos muy importantes, responsabilidad social, ¿no? Eso va a desaparecer. Y esas mudanzas estructurales pueden tener un impacto muy grande en la cultura de trabajo, en la idea de trabajo, las nuevas generaciones que no van a conocer un mundo del trabalho com direitos. Essa mudança estrutural é muito mais preocupante que só uma questão econômica, que com certeza também vai impactar na economia dos trabalhadores. Mas eu acho que quando as pessoas comparam os últimos anos de crise econômica na Argentina, todo o olhar fica centrado na economia. O que acontece com Milei é que, além das problemáticas econômicas, ele está mudando a sociedade argentina, né? E isso é bem problemático. Eu acho que hay una idea ahí, una idea para trabajar desde la política, más desde la teoría, desde la filosofía, desde la sociología, que tiene que ver con un discurso de Milley, donde él trocó la idea de derecho por la idea de privilegio. No sé si aconteció eso aquí con Bolsonaro, con la derecha brasilera, mas en Argentina todo beneficio que provenía do estado de bienestar, do estado social, de un estado que otorga derechos, fue mudando a una comprensión de la sociedad como si eso fuese un privilegio, ¿no? Entonces, o que acontece que você tem uma reforma muito regressiva, mas na rua, algumas pessoas, quando você olha os programas de rádio, de televisão, muitas pessoas falam como que está bien esa reforma, porque los trabajadores tenían mucho privilegio. Y esa es una idea absurda, ¿no? Es una idea, esa idea de que si você tem uma obra social, aqui você tem el SUS, né? Se você tem SUS para todo mundo, isso é um privilégio e não um direito. Essa mudança cultural, eu acho que Milei profundizou muito. A direita anterior, o macrismo, não conseguiu fazer isso. Então, agora, estas grandes reformas estruturais da direita pueden tener un impacto en la idea de nación que tiene Argentina, no imaginario social, na cultura da época. Y ahí tiene un problema grande, ¿no?
Você fala, bom, o Milei talvez tenha uma das características que ele está conseguindo remodelar, digamos que amplamente a sociedade argentina. Eh, Dá para dizer que a reforma trabalhista, essa agora, é a principal, talvez no sentido de amplitude, de capacidade de destruição até agora do governo, é a principal política de reforma? Ou é no difícil, sé, a competição é es grande? difícil responder eso porque él hizo mudanzas tan grandes en los pocos años que él está en un gobierno, que é difícil fazer isso. Mas, por exemplo, você tem a lei de financiamiento universitario, que fue vetada por el presidente Milei, donde él cerró, fechó mucho organismo de pesquisa, mucho organismo social que tenía un impacto directo en las políticas alimentarias. Por ejemplo, Argentina tiene a Secretaría de Agricultura Familiar o el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA. Son instituciones famosas na cultura argentina, de un trabajo territorial muito bom. Milei fechou isso. Ele fechou a agência de discapacidad para atender problemas de saúde. Ele fechou institutos médicos, fechou financiamiento para cultura, teatro, cine. Eh, Depois tem toda a mudança de leis para a economia financeira, né? Porque não hay que olvidar que su equipo econômico tem todas as pessoas que vienen do mundo do capitalismo financeiro, né? Do carry trade, desta ideia de en Argentina a gente fala da bicicleta financiera, né? Essa ideia de que você não está generando uma economia monetária real, você está na timba financeira do deuda pública, deuda estrangeira, de fazer inversões em cripto, todo esse novo capitalismo financeiro, né? Eh, Aqui, geralmente, a gente chama de rentismo, os de, rentistas. os rentistas, exatamente, su equipo econômico são rentistas, né? Então, eles fizeram o que eles chamam de desregulação econômica. São muitas leis para financiamento desse tipo de economia. Essa é uma economia que não contempla trabalhador, que não contempla pequena indústria, que não contempla grande indústria. É uma lei para os grandes capitales extranjeros, para as pessoas multimillonárias, como os próprios economistas do governo de Milei, que têm toda a sua fortuna fora do país, né? E que eles fazem esse negócio, não? Os rentistas. Então, você tem, por exemplo, nos primeiros meses do governo de Milei, ele sacou duas leis, que foi a Lei Bases, o nome es muy longo, es Bases para la Transformación de la República Argentina en 50 años, un nome es bien largo, mas a gente fala Lei Bases, que tenía estas mudanzas de desregulación del Estado, sobre todo, de nuevo, modificación de estatuto de trabajador del Estado público. Argentina tiene mucho trabajador no Estado. Por ejemplo, donde eu moro, Catamarca, que é um estado muito pequeno no norte de Argentina, você aí tem, eu acho que casi un 70% dos trabalhadores dependen del Estado, trabajadores del Estado. O recorte que fez Milei fue directamente contra ese tipo de trabajadores, né? Y estamos hablando de un salario muy precario, condiciones muy precarias de vida, y eso fue a Ley Bases. Y después de la Ley Bases vino RIGI, que es una ley que es, en español a gente fala, régimen de incentivo a las grandes inversiones, RIGI. Esa ley hizo una modificación absurda de las regalías mineras, ¿no? Un porcentaje que deja a gran industria de extractivismo, mineración y agronegocio, ¿no? Las grandes exportaciones de soja, de trigo, todo lo que Argentina tiene en su famoso historia modelo do campo, el agro argentino, tan reconocido a nivel mundial, mas hoy una economía hiperprimarizada, ¿no? De concentración de la tierra muito forte, monocultivo, agrotóxico, y ese modelo que genera concentración de la tierra y desigualdad fue al que mayor concesiones le dio Milei. Bajó lo que se llama retenciones, ¿saben? ¿No? O taxa que pagan las grandes industrias para exportar, bajó retenciones, hizo un grande aporte para esas industrias y acompañado de eso, fiz dos grandes leyes de blanqueamiento, no sé si tienen eso en Brasil, cuando las personas pueden declarar todos sus dólares afuera del país, es como si fuese una amnistía general económica donde las personas multimillonarias pueden declarar, blanquear un montón de plata
que eles tenían de mercado ilegal, transacciones ilegales. Todo eso para hacer una gran recaudación de dólares, que es un gran problema da balanza económica argentina que no tiene dólares, ¿no? Más todo ese paquete económico con el que comenzó Milei, desfinanciamiento universitario, desfinanciamiento del Estado, desfinanciamiento de salud y una transferencia de ingresos y leyes para el sector financiero, ese fue su gran mudanza en términos estructurales. Para o setor financeiro, mas também para o setor agrário e minerador, se eu entendi bem. Con certeza, Urrigi es una, no sé, es una ley que se discutió mucho en Argentina porque tiene unas concesiones para grandes mineración que es absurda. Por ejemplo, eu fiz una pesquisa muy específica sobre Urrigi y Urrigi daba una concesión de 30 años sin pagar ningún impuesto para explotación de minerales. Por ejemplo, a región donde eu moro tem salares de litio, ¿no? Y usted sabe que en los últimos años, acho 2015 até a actualidad, tem un boom de litio, ¿no? Un boom de litio en Chile, los salares de Chile, los salares de Argentina y los salares de Bolivia, ¿no? Tem o gran salar de Atacama, o salar de Uyuni, y en Argentina tem salar de Olaroz en Jujuy, salar del Hombre Muerto en Catamarca, Salinas Grandes en Jujuy. Bom, tem muchos salares, ¿no? Una región eh, muy muito impressionante porque tem uma biodiversidade natural muito importante, tem volcanes, montanhas, jungas e tem salares com lítio. Bom, e aí, por exemplo, o RIGI estabelecia que as empresas extranjeras não têm obrigação de contratar trabalhadores locais. Y eso es absurdo. Ningún gobernador local, ningún prefeito, ningún empresario local de Argentina estaba de acuerdo con eso. Eso era una concesión directa para las empresas de capitales, principalmente chinos, que tienen una forma de trabajo donde ellos mudan toda tecnología, más mudan mucha población también. Eso es muy interesante para pesquisar. Entonces, en Argentina, você tem hoje, donde eu estou morando na Catamarca, tem dos proyectos de litio de capitales chinos, tem otro de capital coreano, tem capitales australianos, tem una de las mineraciones más grandes del mundo, que es Río Tinto, que tem 3 o 4 proyectos de mineración. Y ahí você va viendo que se arman enclaves coloniales. O sea, tem seguridad privada de la empresa, tem trabajadores propios de la empresa, de otras nacionalidades, no tem trabajador local, tem tecnología propia y funciona una suerte de secreto político y social. O sea, o que acontece en ese territorio, as pessoas de Catamarca no saben. A justicia laboral no cuenta. Tem casos absurdos. Cuesta contarlo porque a gente no va a creer, no va a dar cuenta de lo que está pasando en Argentina más. Por ejemplo, tem casos nas empresas nas industrias de mineración, contextos muy patriarcales, con mucho acoso a mujeres, y cuando as mulheres hacen una denuncia de esas situaciones de acoso, esos trabajadores estadounidenses, de nacionalidad china, de nacionalidad coreana, son sacados en un avión privado afuera de Argentina y no pueden ser juzgados. Entonces, funcionan virtualmente como enclaves, como un territorio extranjero en suelo argentino. Eso acontece en el sur del país, acontece en el norte del país, y esa situación, no sé, no respeta muchas leyes nacionales, leyes internacionales de trabajo, convenios internacionales de trabajo, más mi ley dio vía libre para todo ese tipo de situaciones. Por eso estoy hablando de que esas mudanzas estructurales van a hacer cambios muy drásticos en Argentina. Argentina, como países, por ejemplo, Bolivia. Bolivia tiene una tradición de lucha do sindicato de mineros muy fuerte, ¿no? A revolución de 1952 fue impulsada por el sindicato de minería, ¿no? O sea, ahí tiene una gran historia de lucha, un gran capital simbólico y cultural de luchas, como sindicatos en Argentina, ¿no? Mas todo eso está desapareciendo. Hoy los trabajadores ni siquiera faz parte de la producción local en este tipo de contextos. Você citou o caso da China Ujú, e no Brasil, eu não sei como é que tá isso na Argentina, eu imagino que na América Latina como um todo tá essa grande discussão, que é o fato de que o imperialismo hoje está em conflito para ujú. nós na América Latina na disputa entre Estados Unidos e China, É, basicamente, né. E uma das grandes discussões é, digamos,
não sei se dá pra fazer nesse tipo de termo, mas qual que seria o pior? Ou qual É, que seria o menos pior? E um dos debates que se faz é que uma das características. Bom, Estados Unidos não precisa mais nem é. xingar, porque a gente sabe a tragédia que é o imperialismo norte-americano, é, desde o aspecto econômico, militar, Uhum. político, cultural. Mas a China tem uma questão curiosa, que é, de alguma forma, a forma com que ela entra na América Latina, ela é até pior em alguns aspectos, como esse que você Sí, está mencionando. Porque você citou dos trabalhadores que vêm de fora, agora não me lembro se foi na Bahia, mas alguma região no Nordeste do Brasil tem instalação de fábricas da BYD, dos uhum. carros elétricos chineses, e uma parte da mão de obra, sobretudo aquela mais qualificada, de engenheiros, etc., não é mão de obra local, então vem a mão de obra. Então, sequer gera um emprego qualificado que se esperaria ali como uma migalha em troca disso, né? É, não, com certeza. É muito ruim ter que elegir qual é a pior das influências, se a norte-americana ou a China, mas com certeza eu posso falar que tem culturas de instalação em um território muito diferentes. Por exemplo, na Catamarca, você tem a primeira grande empresa estadunidense, Livent. Eh, a gente fala estadunidense porque é a bandeira da empresa, não é a identidade, mas os capitales sempre estão misturados. Isso é importante remarcarlo, não? Porque sempre tem, quando você quer rastrear como se conforma uma bolsa accionária de uma empresa, sempre tem muito capital de distintos países. Mas, em geral, é uma empresa que localmente as pessoas do povo associam com Estados Unidos, Livent. Y Livent desde 1997 hasta la actualidad es la principal productora de litio en Argentina. Y voy a hablar con mucho cuidado, productora de litio, porque lo que ellos hacen es sacar sal, un salitre, una suerte de barro, una materia muy primaria, no tiene ningún proceso de manufactura y ellos envían eso para Estados Unidos donde se procesa. Con lo cual, Argentina exporta, decir que Argentina exporta litio es una fantasía. Argentina exporta un barro con sal muy mixturado con muchos minerales no exterior. ¿Qué acontece ahí? Tem duas cosas muy importantes. Primera é a carreira internacional por minerales críticos. Acho que aqui também a gente está falando dos minerales críticos ou terras raras, né, que a gente chama. Terras raras é mais conhecido no Mais que, Brasil. ok. Bom, a Argentina está exportando terras raras sin dar cuenta de eso, porque es una mixtura lo que saca. O, o proyecto de mineración alumbrera, que era una mega minería a cielo abierto en Argentina en la década del 90, exportó tierras raras sin declarar durante una década, como una pérdida de ganancia para el Estado argentino absurda, miles de millones de dólares. Mas, ¿qué acontece? Son funcionamientos distintos. Estados Unidos vende la materia prima a una subsidiaria propia. Entonces es un circuito cerrado, ¿no? Viene el Livent, se instala en Argentina, genera esa materia prima y se la vende a una empresa que es parte de su propio paquete accionario, de su propia, digamos, bolsa comercial. Esa venta interna hace que el precio que negocien es mucho más barato. Y ahí ya de por sí hay una estafa al Estado argentino que el gobierno de la década del 90 de Menem convalidó, que el gobierno de Milei convalidó y que los gobiernos progresistas, el kirchnerismo, tanto Néstor como Cristina, hicieron alguna pequeña modificación, mas en general no mudó eso. Claro, mas ahora con Milei, todos esos materiales críticos, esas tierras raras, el litio, tienen un valor de mercado mucho mayor. Entonces, a idea de que Argentina podría mejorar económicamente fue destruida con esta ley que eu falei para você, que es el RIGI, ¿no? Donde se entrega todo eso. Ahora, a diferencia con las empresas chinas, a empresa china, eu vou dar el nombre para que a gente pode pesquisar eso, se llama Xijin Mining, ¿no? Tem dos, Xijin Mining y Liex, son dos empresas también muy importantes, grandes, mas eles se instalan culturalmente en un territorio. Por ejemplo, en Catamarca, nossa, eu estou falando de un lugar, uma ciudad que se llama Fiambalá, tem 4.000 habitantes, muito pequena, no meio da montanha, na Puna Argentina, perto da cordillera, ¿no? Como para tratar de imaginar ese contexto. Aí você tem dos institutos que dan aulas de chino, De mandarim. de mandarim. Esse tipo de troca cultural, de invasão cultural, a ideia de que as pessoas
os trabalhadores das empresas chinas não interactúan con la sociedad. Eles faz un comercio propio, un conjunto de viviendas propio, escuelas propias, todo acontece en ámbitos privados e adentro de la empresa. Então, as pessoas do povo, as pessoas que moram lá de toda uma vida, eles veem sua rotina muito atravessada, veem suas rotinas muito invadidas. E isso genera muito conflito social, muito. Eh, por ejemplo, toda esta es una región cuya principal economía es turismo. Turismo. Eu vou invitar as pessoas a que olhem no internet Termas de Fiambalá. As Termas de Fiambalá es un lugar turístico muito famoso dessa região, lindo. Tem los salares, tem volcanes, un lugar muito lindo, siendo destruido. Las lagunas fican sin agua, os caminos fican destruidos, un turismo que era muy seguro en términos de transporte, ahora vira lleno de accidentes, porque tem camiones, muito caminhão da mineração, tem un movimiento absurdo de transporte de pessoas, de obreros. Entonces, todo muda, muda radicalmente. Y ahí, claro, aparecen muitas confrontaciones no pequeno povo, na grande economia, os governadores, prefeitos, directores do Estado que viram pessoas muito ricas, porque a cantidad de, a gente chama na Argentina de sobornos, né? Como a plata que vai por fora da legalidade. Cantidad de millones que mueve la mineración. Es muy difícil comprender para pessoas cuya economía es un salario. Son números que aún no comprendo, ¿no? O sea, una empresa de mineración de litio en Argentina faz por mes cientos de miles de millones de dólares. En un pueblo donde las personas viven con 1.000 reais por mes. Ese impacto genera una transformación radical de las costumbres. Aparecen los casinos, aparecen las drogas, aparece la prostitución, aparece un montón de prácticas sociales que van rompiendo el tejido social. Es muy interesante tratar de comprender esa dimensión porque en Argentina los pesquisadores falan de contaminación ambiental y contaminación social. Y la contaminación social es todo esta ruptura del tejido social, ¿no? Donde no es solo que se instala una minera, es una mudanza de la forma de vida local. Eso está aconteciendo. Y es muy difícil escuchar a algún político falar de eso, ¿no? Ni siquiera ahora que tem a discusión no ley de geleiras, la ley de glaciares en Argentina, una discusión muy importante. Ninguém fala da vida diária desses trabalhadores, né? Que vocês devem conhecer por a realidade de Minas Gerais, a realidade de grandes lugares, as grandes fazendas, pérdida de terra indígena, os seringueiros. É uma história muito trágica, de muito dor, onde pequenos povos indígenas, povos campesinos, não têm grandes ferramentas para fazer uma luta contra Xi Jinping, contra Build Your Dreams. Esa empresa que vocês têm aqui de carros eléctricos, eu pesquisei muito essa empresa, mas nunca havia olhado uno de esos carros. La primera vez que vi uno así de frente fue aquí no Brasil, porque en Argentina eso no existe. Mas, você vai a uma escola primária, uma escola donde tem meninos de 6, 7 años en Argentina, va a ingresar a la escuela y va a ver ahí en una pared un cartel que diga salvemos el planeta y una figurinha de un auto eléctrico. ¿No? Entonces, esa idea y esa instalación es terrible.